Boa noite, meu nome é Ana Cláudia. Eu vou falar da insuficiência renal crônica. A insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas, podendo ser aguda ou crônica. A insuficiência renal crônica, também chamada como doença renal crônica, é uma doença caracterizada pela perda lenta e contínua da função dos rins, fato que provoca, entre outras alterações, o progressivo acúmulo de toxinas e lixos metabólicos no sangue. Funções dos rins: eliminação de toxinas, que são elas: amônia, ureia, creatinina e ácido úrico. Eliminação de substâncias inúteis ou que estejam em excesso na corrente sanguínea. Controle do nível de eletrolíticos, sais minerais do sangue. Controle do nível da água do corpo. Controle do pH do sangue. Produção de hormônio que controla a pressão arterial. Produção de vitamina D. Produção de hormônio que estimula a produção de hemácias pela medula óssea. Os sintomas se desenvolvem lentamente e não são específicos da doença. Algumas pessoas apresentam sintomas e são diagnosticadas por um exame laboratorial. Alguns dos sintomas são sangue na urina, urina espumosa, edema, hipertensão, anemia, cansaço e fraqueza, coceira, perda de apetite, náuseas e vômitos, dor nas costas e dor nos rins. Os diagnósticos de exames laboratoriais são exames de sangue e urina, e os exames de imagem são ultrassom, a tomografia computadorizada e a biópsia. Os fatores de risco são pessoas com hipertensão arterial, com diabetes, tabagismo, pessoas idosas e pessoas portadoras de obesidade. Sou Juliana Rafael e eu vou falar sobre os estágios da doença crônica. Os estágios da insuficiência renal crônica são divididos de acordo com a taxa de filtração glomerular, que pode ser estimada através dos valores de creatinina sanguínea. São divididos em 5. O estágio 1, a taxa de filtração glomerular é maior ou igual a 90 ml por minuto. Esta é a fase mais precoce da doença. Nesse estágio, o rim ainda desempenha sua função, filtrando mais de 90 ml de sangue por minuto. Ainda assim, o paciente já apresenta sinais de lesão renal, como perda de proteína do sangue pela urina, que pode comprometer o funcionamento dos rins a longo prazo. Se não for tratada no estágio 1, a DRC poderá avançar para o estágio 2. No estágio 2, a taxa de filtração glomerular está entre 60 e 89 ml por minuto. Apesar disso, os pacientes classificados nesse estágio já estão com a filtração renal levemente comprometida, mas ainda não apresentam sintomas. Também chamada de pré-insuficiência renal, essa fase é comum em idosos, quando o envelhecimento do rim afeta seu funcionamento. Imediatamente, o tratamento é focado no controle de fatores de risco para evitar que avance para um quadro mais preocupante. Estágio 3. Nesse estágio, a taxa de filtração glomerular está entre 45 e 59 ml por minuto. É onde o paciente começa a apresentar os primeiros sintomas, como anemia e doença óssea, mas ainda de forma bem discreta. A partir desta fase, já é indicado um tratamento conservador, que consiste em retardar a progressão da doença e conservar a taxa pelo maior de tempo de evolução possível. Sem o tratamento nesse estágio, os pacientes podem evoluir para a perda progressiva da função renal. Estágio 4. A taxa de filtração nesse estágio é de 15 e 29 ml por minuto. É chamado de pré-dialítico e já é considerado o estágio crítico. Como o volume de sangue é filtrado baixo, tem-se o acúmulo de toxinas no sangue, causando desnutrição, anemia, enfraquecimento ósseo, cansaço e edemas. Além da manutenção do tratamento conservador, esse estágio inclui o preparo adequado para o início da terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise. O preparo acontece através de uma pequena cirurgia para confeccionar uma fístula por meio da junção de uma artéria e uma veia.
Essa junção faz com que o fluxo do sangue aumente, facilitando assim a punção com as agulhas da hemodiálise. No último estágio temos o 5, que a taxa de filtração é inferior a 15 ml por minuto. Nesse momento, o rim já não é capaz de manter seu funcionamento básico. A maioria dos pacientes apresenta sintomas como náuseas, vômitos, descontrole da pressão, perda do apetite e perda de peso. Também pode surgir sintomas como a redução da quantidade de urina, anemia grave e arritmia cardíaca. Se inicia a terapia renal substitutiva, que, como o nome indica, substitui o órgão. É realizada alguma modalidade de diálise ou transplante de rim. Mas ser diagnosticado no último estágio da doença crônica pode parecer assustador, mas tem tratamento. O rim é o único órgão do corpo que pode ser substituído por uma máquina. O tratamento renal, como hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal, possibilita que o paciente tenha uma vida leve e feliz, mas que requer um período de adaptação. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Joyce e eu vou falar sobre os tratamentos existentes para a insuficiência renal crônica. Bom, controlar a pressão arterial é a chave para abrasar a maior parte dos danos causados pela insuficiência renal crônica. Outros tratamentos podem incluir medicamentos para ajudar a impedir que os níveis de fósforo no sangue fiquem muito altos, tratamentos para anemia, como a adição de ferro e injeções intravenosas para suprir a necessidade dessa substância na corrente sanguínea e também transfusões de sangue, suplementos de cálcio e de vitamina D, e a hemodiálise. A hemodiálise ela bombeia o sangue através de uma máquina e um dialisador para remover as toxinas do organismo. O sangue é limpo na máquina e é devolvido ao corpo. Todo esse processo dura em torno de 4 horas e deve ser feito em média 3 vezes por semana. O transplante de rim surge como uma das últimas opções para o paciente que tem insuficiência renal. Vou começar falando sobre o que é o censo de diálise. O Censo Brasileiro de Diálise trata-se de uma pesquisa online de âmbito nacional que tem o intuito de reunir informações sobre os pacientes em tratamento dialítico crônico nos centros de diálise ativos registrados. E de acordo com os dados do censo de 2009, 2013 e 2018, observou-se um aumento progressivo no número dos centros que mantinham programas ativos de diálise crônica. 594, 658 e 786, respectivamente, caracterizando um aumento de 32,3% durante a década destacada. Nesse slide, trouxemos o número estimado de pacientes em diálise crônica por ano, e nós percebemos um aumento significativo, principalmente referente ao ano de 2009, ao ano de 2013 e ao ano de 2018, como vimos no slide anterior. E agora eu vou mostrar o número de pacientes do ano de 2009. No ano de 2009, tivemos 77.589. No ano de 2013, tivemos 100.397. E no ano de 2018, tivemos 133.464 pacientes. Bom, nesse slide, separamos algumas dicas de prevenção, como beber bastante água, fazer exames periódicos com acompanhamento médico, seguir o tratamento prescrito para diabetes ou hipertensão alta, perder excesso de peso, seguir sempre uma dieta saudável e um programa de exercícios periódicos, parar de fumar, evitar o uso de analgésicos em grande quantidade sem receita, fazer mudanças de dieta, como reduzir o sal e a proteína, e limitar a ingestão de bebidas alcoólicas. Meu nome é Maiara e eu vou falar sobre a importância do enfermeiro na insuficiência renal crônica. De que forma o enfermeiro ele pode atuar na prevenção da doença? Bem, a prevenção ela pode ser feita através da atenção básica de saúde, onde o enfermeiro ele pode desempenhar um papel de suma importância,
que é o de cuidador e educador, responsável por incentivar o autocuidado. Mas de que forma ele pode fazer isso? O enfermeiro ele pode identificar os pacientes que estão enquadrados no fator de risco, que são aqueles que têm a hipertensão arterial e aqueles que são diabéticos, realizando a promoção à saúde através de atividades educativas que visem reduzir a incidência da doença renal crônica, bem como melhorar a qualidade de vida da população. O enfermeiro na hemodiálise. Em casos crônicos de doença renal, o paciente será submetido ao tratamento de hemodiálise. O enfermeiro nefrologista é o responsável por oferecer assistência direta ao paciente e à sua família, cabendo ao profissional a função de estar atento às fragilidades e sentimentos dos pacientes, que podem ser negação, frustração, depressão, entre outros. Após identificar essas alterações emocionais, o enfermeiro consegue planejar ações educativas que auxiliam o enfrentamento da doença e favorecem a adesão ao tratamento. Mas quais são os cuidados que o enfermeiro precisa ter durante a hemodiálise? Bem, os cuidados que ele precisa ter é o de monitorar o paciente a cada 30 minutos, monitorar o peso do paciente antes e depois da diálise, avaliar a via de acesso e monitorar os sinais vitais, adotar medidas para controle de infecção, proporcionar suporte emocional, avaliar a dor e administrar analgésico prescrito, realizar curativos do catéter, monitorando e alternando os locais das punções e inspecionar a pele do paciente. Ou seja, é a presença constante da equipe de enfermagem e a observação atenta aos pacientes durante a sessão de hemodiálise que evita as possíveis complicações e ajudam a salvar vidas, na medida em que esses profissionais realizam o diagnóstico precoce e preciso de intercorrências. E com isso, finalizamos o nosso trabalho, que tratou de insuficiência renal crônica.